Eu adoro a história de José. Estou tão animado para o que vamos fazer esta semana enquanto estudamos sua história. Então, junte-se a mim neste episódio. Episódio fantástico, eu acho. Começamos com o Dr. Andrew Skinner e eu, discutindo muitos elementos diferentes da história de José. E o próximo trecho serei então apenas eu falando sobre como vemos Jesus Cristo mudando as vidas das pessoas e os detalhes humanos da história, e como isso nos ensina sobre Jeová ou Jesus Cristo e o simbolismo profundo e eterno dessas experiências. Acho que vocês irão se surpreender. E muitos adoram algumas das coisas ali. E então o segmento final vai lhes deixar mesmo de queixo caído. É com o rabino Jared Grover, de Toronto, a quem perguntei se ele olharia para as bênçãos pronunciadas sobre a tribo. E então tivemos um debate sobre isso. E como santos dos últimos dias, vocês não acreditarão no que ele tem a dizer sobre isso. É um material fantástico. Antes de começarmos, quero avisar sobre algumas oportunidades que vocês não vão querer perder. Estamos nos aproximando da Semana Santa. Isso é algo que realmente queremos que vocês enfatizem. Sei que os líderes da igreja adorariam que vocês enfatizassem e se aproximassem de Cristo durante esta semana. Então teremos episódios especiais todos os dias da Semana Santa, ajudando vocês a saberem no que pensar naquele dia, ajudando na sua adoração naquele dia, guiando vocês para estudos e coisas assim. Vamos começar com uma grande caminhada no Domingo de Ramos. Minha esposa e eu fazemos isso há anos. Fica maior a cada ano, mas adoramos isso. E então, esta caminhada será no Domingo de Ramos. Será em 29 de março e será às 3:30 da tarde. Será em Linden, Utah, e terminaremos a caminhada no Templo de Linden, que estará há apenas um mês de ser dedicado naquela época. Então terminaremos no Templo de Linden, porque a Semana Santa, ou o Domingo de Ramos, a entrada triunfal original termina em um templo. Cristo termina lá. E estamos começando em uma sede de estaca que fica bem ali. Vocês podem obter detalhes sobre isso em outofthedust.org. Então, se vocês forem para outofthedust.org e clicarem no link, há um link ou aba de recursos da Semana Santa lá em cima. É lá que vocês encontrarão informações sobre a caminhada do Domingo de Ramos. E é lá que vocês encontrarão algumas leituras e outros recursos que estão disponíveis para você em cada dia da semana. Também quero lhes informar, e realmente estamos quase sem tempo, e eu não quero que percam as informações fantásticas que vocês podem obter em um cruzeiro que estou fazendo com Steve Harper, onde ele e eu vamos dar palestras. Se vocês assistirem a semana toda, acho que são algo como 11 horas, 12 horas de palestras, ou algo assim, que nós dois vamos fazer sobre o novo e eterno convênio. Neste ponto, deve estar bem claro a todos vocês o quão importante isso é. E eu passei décadas pesquisando sobre isso, escrevendo sobre isso e ensinando sobre isso. E mal posso esperar para explorar com vocês e com Steve Harper. Algo acontece. Eu adoro quando nos reunimos. Há um pouco de magia, uma sinergia que acontece quando damos palestras juntos. E algumas de nossas palestras serão nós dois juntos discutindo coisas e interagindo com todos vocês. Vai partir de Miami. Vamos para lugares como Cozumel e Roatán. Por favor, juntem-se a nós. Está praticamente acabando o tempo. Vão para Restoration Travels. Bem, e procurem o cruzeiro da Nova e Eterna Aliança. Eu adoraria estar com vocês lá. Vai ser ótimo. Então, estamos ansiosos por todas essas coisas. E estou igualmente ansioso pelo episódio desta semana. Vamos começar. Olá, bem-vindos ao As Escrituras São Verdadeiras. E estou aqui com meu grande amigo, colega e convidado frequente, Dr. Andrew Skinner. Obrigado por estar conosco, Andy. Obrigado pelo convite. É um privilégio. Adoramos falar das Escrituras. E acho que ambos amamos profundamente esta história. Em parte porque ambos amamos profundamente o Antigo Testamento. Ambos amamos profundamente o Egito. E esta história em particular é poderosa e significativa. Já estamos falando sobre ela há pelo menos uma semana. Mas eu não acho que você possa falar da primeira metade sem falar da segunda metade, ou da segunda metade sem falar da primeira metade desta história. Bem, então, vamos começar. Quais são alguns elementos da história que você gostaria de destacar? Tenho certeza de que, como você mencionou antes, a história de José começa no capítulo 37, com Jacó, o pai de José, tendo feito sua morada na terra de Canaã. Mais tarde, Jacó insistirá em ser enterrado em Canaã, embora morra no Egito. Acho que esse é um ponto que é bastante importante para enfatizar a todos que terras de promessa, herança, eram importantes para os patriarcas e devem ser importantes para nós porque fazemos parte da casa de Israel. E a promessa do Senhor a Abraão inclui
herança, terra prometida, assim como sacerdócio e posteridade e exaltação. E até mesmo José, mais tarde, no final de sua vida, ele reconhecerá a importância da terra de Canaã e assim ele pedirá para ser enterrado lá. Isso está bem no final da história de José, Gênesis capítulo 15. E eu aprecio a forma como somos constantemente trazidos de volta para a aliança abraâmica. E isso se aplica a nós também, como veremos. Para mim, a história de José representa as lutas que o restante da casa de Israel passará, e particularmente o que nós passamos, como membros da aliança da casa de Israel. E José representa muitas das lutas que encontramos nos tempos modernos. Por exemplo, abrimos o capítulo 37 e José está bem no meio de problemas familiares. E todos nós já enfrentamos alguns desafios familiares de vez em quando. E não é que José seja um menino mau, na verdade. Você tem a sensação de que é um menino justo, mas talvez careça. Talvez de sensibilidade, talvez de diplomacia, na maneira como apresenta o que lhe foi revelado. E o pai está chateado com ele. O que dizer? Todo mundo vai se curvar diante de você? Certo. Quero dizer, você tem que se perguntar, ele está inspirado a compartilhar isso? Mas mesmo que ele esteja inspirado, ele pode não compartilhar. Como você disse, da maneira mais diplomática. Como você disse, é interessante notar a reação de Jacó, que inicialmente não é uma boa ideia. Ele diz, você está realmente dizendo isso para mim? Você tem a sensação de que ele está irritado com o filho, seu amado filho, a quem ele realmente, você sabe, estima talvez um pouco acima de todos os outros. Provavelmente porque ele é o filho da velhice de Jacó, mas também sua amada esposa. Sim, sua amada esposa. E você sabe, é o garotinho que sabidamente recebe toda a atenção, enquanto os irmãos mais velhos estão ocupados fazendo suas coisas. E então, olhe para a situação de José. Ele é maltratado, ele é abordado por seus irmãos. Bem, eu só queria fazer um breve acompanhamento, no entanto, que quando ele compartilha isso com seu pai, temos o versículo 10, com a reação de Jacó. Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos a ti em terra? Ele está chocado, e isso é uma desordem social familiar. Mas então note, no próximo versículo, seus irmãos o invejavam. Seu pai, porém, guardava. Então eu acho que levou 1 minuto para Jacó, porque isso não é algo que um jovem deveria estar dizendo ao seu pai. Mas então eu acho que Jacó também começa a entender que há algo nisso. E então isso é parte do que me faz pensar que José pode estar inspirado nisso, mesmo que seja inspirado a fazê-lo mal, de modo que cria os problemas que ele tem, certo? Eu não sei. No final, eu realmente não sei. Mas certamente há enormes problemas. Certo. Bem, e uma coisa que sabemos é que sua profecia é cumprida. Todo mundo acaba se curvando a ele por causa de suas realizações, suas conquistas na terra do Egito. E assim saímos, pelo menos na primeira parte da história, apreciando o fato de que a família de José está longe de ser perfeita. De qualquer forma, se você começa tentando matar seu irmão e depois decide vendê-lo, isso não é legal. Quero dizer, olhe para a condição dos irmãos. Judá teve um relacionamento adúltero com Tamar, que era sua nora. E Rúben desonrou a cama de seu pai com um relacionamento ilícito com Bila, o que lhe custou o direito de primogenitura. Foi isso mesmo. E então Simeão e Levi, eles estão envolvidos no assassinato de Amor e Siquém, porque Siquém desonra sua irmã Dina. E isso é uma nota bem triste. E então o resto dos irmãos de José, como você disse, querem matá-lo. E se houve algum exemplo para mostrar por que os pais não devem se culpar por dificuldades familiares, este é o exemplo. Estamos falando dos membros fundadores da casa de Israel, e eles têm alguns problemas sérios. E ainda assim, as coisas seguem em frente. Eles persistem.
é essencial. Você não desiste, encontre seu foco. Desafios e dificuldades. Então eu realmente aprecio esse aspecto de José. Serve como um modelo para o resto de nós. E deixe as coisas se acalmarem, siga em frente e faça o seu melhor. Mas algumas coisas estão, francamente, fora do controle dos pais. E essa é a natureza do livre-arbítrio, não é? É. E às vezes, e acho que esta história destaca isso. Às vezes, as famílias aprendem com as coisas terríveis que fazem umas às outras. E ao ler a história, à medida que se desenrola, especialmente na leitura desta semana, você vê que os irmãos de José estão atormentados, tanto pelo que viram, a miséria de José, quando o venderam, mas especialmente pelo que veem que isso vai fazer ao velho pai deles. Acho que pelo menos aqueles de quem você ouve se percebe que se arrependem, e meu palpite é que todos eles se arrependem do que viram isso fazer ao pai quando ele acreditou que seu filho havia sido morto longe de sua casa. E eu aprecio saber disso porque me diz, e como provavelmente disse a José, que seus irmãos ainda são sensíveis ao espírito, eles ainda são sensíveis aos direitos e deveres do convênio. E José, de uma maneira admirável, como ele lida com os altos e baixos da vida, sendo vendido para uma terra onde eu presumiria que ele não é fluente no idioma, e ele tem apenas 17 anos de idade, e seu sistema de apoio foi arrancado, tirado dele, e ainda assim ele não se torna amargo. Ele não culpa o Senhor. Ele tenta fazer o melhor em todas essas circunstâncias. E eu aprecio alguns versículos no capítulo 39. Francamente, se olharmos para eles, que nos dizem que as coisas acabam bem para ele por causa de sua fidelidade ao Senhor. Então, se olharmos até mesmo os primeiros versículos do capítulo 39, e isso é. Em algum lugar aqui, talvez no versículo 2, Sim, versículo 2. O Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Viu, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. E então, novamente, no final do... eu vou apenas interromper aqui, como a linguagem que acabamos de ler, especialmente como pessoas que leram o livro de Mórmon reconhecerão a linguagem de aliança ali, certo? Tudo o que ele faz prospera porque ele faz. Então isso nos diz que ele está cumprindo o convênio, certo? O Senhor está com eles e tudo prospera porque ele está cumprindo o convênio. Ou poderíamos dizer que ele anda humildemente e retamente no convênio com o qual ele está conveniado. E assim todas as coisas estão trabalhando para o seu bem. Está muito claro para mim ao ler a história que ou Jacó ou José está recebendo bênçãos do convênio, o que me diz que ele está cumprindo o convênio. Eu continuo. Se você guardar os mandamentos, prosperará na terra, e José é o modelo perfeito para isso. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Isso é depois que José resistiu virtuosamente aos avanços da esposa de Potifar. Ele foi jogado na prisão. Sim, falsamente acusado. O que, a propósito, é algo realmente falar doloroso sobre coisas injustas que acontecem com as pessoas. Bem, José novamente é o modelo. E assim ele encontra favor aos olhos do carcereiro. O carcereiro confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo o que eles faziam lá, ele era o executor disso. E o versículo 33, porquanto o Senhor estava com ele. E isso será para o resto da vida de José. E novamente, bem no final do versículo 23. E tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Aquilo que fez, o Senhor fez prosperar. Temos novamente esse tipo de frase de convênio. Então, sim, acho que não sabemos muitos detalhes. Não sei se podemos dizer que José não teve momentos em que dizia: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Na verdade, não consigo imaginar que ele não tenha tido essas perguntas. Como Joseph Smith, sabe? Onde está o pavilhão que está cobrindo aqui? Sim, exato. Sim. Bem, como você me abandonou? Sim. Eu diria que ele teve alguns momentos assim, mas ele claramente se mantém fiel.
porque ele está recebendo essas bênçãos do convênio e porque ele continua dando crédito ao Senhor por tudo o que ele acaba fazendo. Veja, ele é paciente em suas aflições, e essa é uma das razões pelas quais eu amo tanto José e a história de José. Outra coisa que me interessa bastante mesmo sobre toda essa história é a relativa e enorme facilidade com a qual então José é integrado à liderança egípcia. Sim, e me parece que isso pressupõe diferentes tipos de governantes que estão no Egito nesta época, em vez de faraós nativos emíticos. E honestamente acho que encontramos historicamente, ou pelo menos foi proposto, que esses são semitas pastores, príncipes que agora tomaram o controle do Egito. E os egípcios nativos ainda estão nos bastidores, mas estão meio que resmungando e não gostam muito do que está acontecendo. Mas isso facilita para José, que segundo Joséfo, não é a linguagem de Joséfo, mas ele meio que implica que são primos próximos. Eles são todos isso. Você sabe, essas várias tribos semíticas. E isso, eu acho, lubrifica as engrenagens. Isso soa meio grosseiro. Isso torna possível que José seja tão bem recebido. E depois suba tão rapidamente e se torne o segundo no comando de tudo que está no Egito. Eu concordo. E você se refere ao que na egiptologia chamamos de período dos Hyksos, que vem do egípcio Rekasut, ou governantes estrangeiros, quando eles são os estrangeiros que tomam o Egito. Na verdade, eu acho, é muito provável que ao ler a história de José, estejamos lendo um pouco de como eles tomaram o Egito, onde ele está vendendo o grão para eles, e isso se dá em troca de suas terras e assim por diante na história toda. E passamos por isso, e podemos continuar falando sobre isso, mas só para que nosso público saiba, passamos por isso em grande detalhe. Eu mostro mapas e algumas outras coisas na aula do Patreon, a aula bônus extra da semana passada. Enquanto eu mostro como são os colares que eles dão quando você está sendo colocado em liderança, e eu passo pela era dos Hyksos e apresento o caso para isso. Mas eu acho que você está certo. Há várias razões para que essa história funcione melhor nesse cenário. Realmente isso tudo se encaixa muito bem lá. E se não for lá, então há algumas coisas que não se encaixam muito bem. Sim, exatamente. Mas não temos certeza. Fico feliz em ouvir você dizer isso, porque este período dos Hyksos é um dos aspectos que realmente gosto de analisar muito cuidadosamente, e fico feliz em ouvir você dizer que fez isso. Uma das coisas interessantes, claro, é que a fome traz uma reunião com a família, e isso é meio irônico, não é? Que você sabe, no pior dos cenários em toda esta região, é isso que proporciona a oportunidade de reunir a família. E José realmente está promovendo uma reconciliação entre todas as partes que foram ofendidas, e o fato de que ele possui uma natureza tão perdoadora. E é interessante para mim a maneira como ele, primeiro, chega a ser reintroduzido à sua família através da fome. Ele esconde sua identidade. E eu pensei sobre isso. Isso é uma enganação ou é uma maneira para José verdadeiramente tomar o pulso espiritual de seus irmãos? Eles mudaram, ou ainda são. Você sabe, muito mal intencionados, e eu acho que ele vê que eles mudaram e, como você apontou, eles se tornaram solícitos com o bem-estar do pai, o que tenho certeza que José ficou feliz em ver. E ele então eu acho, começa a saber que pode confiar neles, e que essa reconciliação, esse reencontro, é totalmente possível, e ele fará isso acontecer. Eu acho que você está certo. Quero dizer, só para expandir um pouco sobre isso, eu não tenho a permissão deles, então não vou mencionar nomes específicos, mas conheço algumas pessoas que se casaram mais tarde do que é típico para os santos dos últimos dias que tinham dinheiro e um certo grau de fama. E foi muito difícil para eles saberem se quando alguém com quem estavam saindo estava interessado, se era porque estavam interessados neles por quem eles eram, ou por causa deles por causa de sua posição. E eu imagino que José enfrenta essa mesma questão.
Se seus irmãos chegarem e imediatamente o reconhecerem como José, o vizir, a segunda pessoa mais poderosa do Egito, ele nunca saberá se a maneira como estão tratando-o é porque mudaram ou porque ele está nessa posição. Seria uma dinâmica completamente diferente, isso mesmo. Mas ao esconder isso, e por eles não saberem que ele pode entendê-los, que ele entende a língua deles, ele é capaz de ver quem eles se tornaram. Sim, é assim que eu vejo. E por isso não acho que seja enganoso de forma alguma. Acho que é uma maneira muito boa para ele julgar o clima da época, por assim dizer, como seus irmãos se saíram. Sim, ele não está mentindo para eles. Ele só não está contando toda a verdade. Exatamente. Bem, e você sabe, há muito vai e vem, enviando sua família de volta e Simeão agindo como resgate para que José possa ter contato com seu irmão mais novo, que ele não vê há provavelmente 22 anos. Desde que seu irmão mais novo era muito, muito jovem. Então José parte, você sabe, família, e chega no Egito aos 17 anos. E ele começa a reinar como o vizir, o segundo no comando no Egito. Acho que o texto diz quando ele tem 30 anos. E então há 7 anos de fartura, e depois mais 2 anos de fome. Então isso é, você sabe, José está há 22 anos, afastado de seu irmão Benjamim. Sim, isso é, eu acho, útil para nós apreciarmos as cenas muito emocionantes, onde José não quer revelar sua identidade ainda, mas ele está tão tomado pela emoção. Ele procura um quarto vazio onde possa ir derramar algumas lágrimas, e ele pode simplesmente visualizar isso, e ele lava o rosto porque sabe que não pode perpetuar isso para sempre. E então, a reconciliação com todos os membros é descrita de forma tão bela no capítulo 45, e é aí que eu gostaria de nos levar por um momento aqui. José não conseguiu se conter. Ele mesmo, sim. E então ele fica de pé e clama. Você pode apenas visualizar isso tão bem. E não havia ninguém com ele enquanto José se revelava aos seus irmãos. Então, é um momento muito, muito íntimo. Versículo 2, ele chora alto. Os egípcios e a casa de Faraó ouviram tudo isso e se perguntaram o que estava acontecendo. E a propósito, essa é uma frase interessante, os egípcios e a casa de Faraó, o que faz parecer que são dois grupos diferentes, voltando à nossa ideia dos Ixos. E eu acho que isso está certo. E de fato aqui, bem, anteriormente, temos alguns comentários muito interessantes sobre isso. No capítulo 43 de Gênesis, enfatiza a diferença entre esses dois grupos. E novamente, falando sobre José e ele lavando o rosto, se conteve e diz, você sabe, coloque o pão na mesa, versículo 32, e eles colocaram para ele sozinho, e para eles sozinhos, e para os egípcios que comiam com eles sozinhos, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, pois isso é uma abominação para os egípcios. Então, realmente, você está constantemente lembrado de que há dois grupos diferentes aqui, aqueles que estão no poder, e então os faraós emíticos nativos, eu suponho, que acham horrível que esses reis pastores não estão apenas pastoreando gado, mas estão comendo-os. Você sabe, e há deuses que são representados no panteão egípcio por gado e... Embora os egípcios claramente comam o gado, temos muitos destes egípcios então comendo o gado, mas você está certo. Há uma verdadeira divisão aqui. Então, de qualquer forma, voltando ao capítulo 45, versículo 3. José disse aos seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda vive? E seus irmãos não puderam responder-lhe, pois estavam perturbados com a sua presença. Acho que eles provavelmente estão dominados, com emoção e também surpresa. E um pouco de medo, talvez. Exatamente. O que vai acontecer? Sim, escuta. Isso
Eu ia dizer, e temos uma noção disso mais adiante. Depois que Jacó morre, e os irmãos de José dizem, ai, ai, e agora o que acontece? Ele vai se voltar contra nós? Ele estava sendo gentil conosco para agradar seu pai? Sim, temos noção do caráter de José quando ele disse a verdade. Ele disse, vocês pensaram que essas coisas foram feitas acidentalmente e trouxe o mal sobre nós. Mas foi Deus quem estava no comando, e isso foi feito para salvar o reino de Israel, todos nós. Tudo bem, então. Eu posso dedicar mais um minuto a este verso. Concordo, sinto que os irmãos estão tendo um momento de e agora? Se isso é ruim, mas para mim a coisa mais comovente é... Primeiro de tudo, ele diz, eu sou José, mas a próxima coisa é... Meu pai ainda vive? E o que me interessa é que ele já fez essa pergunta. Um momento antes. Ele perguntou a eles quando chegaram lá, como está seu pai? E eles lhe dão um relatório sobre o pai e assim por diante. Então ele sabe a resposta para essa pergunta. Ele não está fazendo a pergunta, porque não sabe se Jacó está vivo ou não. Na minha mente, ele tem que estar fazendo essa pergunta, porque agora que ele pode ser ele mesmo, ele quer perguntar sobre o que foi mais doloroso para ele. E isso é a separação de seu pai, e há uma certa quantidade de simbolismo nisso, certo? Já que ele é um símbolo de Cristo. Mas realmente você tem a sensação de que, para José, ele esteve esperando, como você disse, por bem, neste ponto, 22 anos. Talvez mais, provavelmente 23 anos, porque eles vão e depois voltam novamente, finalmente, certo? Para poder, como ele mesmo, falar com alguém sobre seu pai e saber como está seu pai. Não era suficiente que ele soubesse quando ele não podia ser ele mesmo. Ele precisa discutir isso com seus irmãos. Como irmão deles, exatamente. Versículo 5. Agora, portanto, agora ele está falando. De uma forma muito pessoal. Ao nível de seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Então, esta é, eu acho, a mensagem essencial de José para o resto de sua família. E está resumida muito bem no capítulo 50, o último capítulo da história de José. Creio ser o versículo 20 que fala: pensaram mal, mas Deus transformou em bem. Assim diz para seus irmãos. E deve ter sido um alívio para seus irmãos encontrar uma atitude tão misericordiosa quando o trataram de forma tão rude e tão pobre. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para preservar um remanescente vosso na terra, e para guardar-vos com vida por meio de um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me pôs por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. E aqui, eu acho que nós, realmente, temos a sensação de que José estava destinado a se tornar um libertador da casa de Israel, lembrado por uma declaração do grande reformador João Calvino, fundador do calvinismo, durante o período da Reforma, que diz: na pessoa de José, uma imagem viva de Cristo é apresentada. E é aí que nós, eu acho, podemos fazer com que as próprias Escrituras, mas também nosso próprio estudo pessoal, cheguemos a entender que José realmente foi um tipo de Cristo, uma prefiguração de Cristo. E eu sempre incentivo meus alunos a simplesmente sentarem e fazerem uma lista de coisas que eles notam sobre a vida de José, e então coisas que eles notam sobre a vida de Jesus. E eu tenho algumas páginas disso, mas só como um exemplo, é esse o tipo de coisa que eu os encorajo a fazer.
José era o filho favorito de seu pai, e isso está bem claro em Gênesis 37. Jesus também era o filho amado do pai. São esses tipos de paralelos que tornam este tipo de estudo tão fascinante quanto recompensador. José foi rejeitado por seus irmãos, os israelitas. Jesus foi rejeitado pelos israelitas, e há passagens das Escrituras que acompanham essas. José foi vendido por 20 peças de prata, o preço de um escravo em sua época, e Jesus foi vendido por 30 peças de prata, o preço de um escravo. E eu sei que havia escravos que também foram vendidos por 30 peças de prata. Na era de José, José começou sua missão de preparar a salvação para os israelitas aos 30 anos. Jesus começou sua missão preparando a salvação para todos nós aos 30 anos. Então esse é o tipo de coisa que, para mim, é uma atividade gratificante, apenas sentar e pensar profundamente sobre como José se assemelha ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma ótima ferramenta. A história de José é ótima para isso. Concordo, e de fato, talvez eu gostaria de encorajar nosso público. Mais tarde, terei um segmento onde eu analiso um gráfico detalhado que eu fiz. E vamos disponibilizar esse gráfico no site do Patreon. Pode ser gratuito. Você não precisa entrar no Patreon. Se quiser, basta ir ao Patreon e se tornar um membro gratuito. Mas então podemos disponibilizar folhetos como esse gratuitamente, e eu terei um sobre como a história de Abraão e Isaac é um símbolo ou um tipo de Cristo, e teremos este sobre José. Mas antes de você fazer isso, ou antes de ouvir meu segmento sobre isso, eu realmente encorajaria nosso público a fazer o que o Dr. Skinner está dizendo. Não queremos ser um substituto para as Escrituras, queremos incentivá-los para as Escrituras. Então, antes de vocês pularem e olharem o gráfico ou qualquer coisa, ouçam mais do que eu digo. Por favor, sentem-se e façam esta lista vocês mesmos, ou sozinhos, ou com sua família, ou com seus amigos com quem vocês estudam, o venha e segue-me, ou algo assim. Mas mergulhem a fundo mesmo nas Escrituras e procurem como essa história me ajuda a entender melhor quem é Cristo e o que Cristo faz por mim. Façam isso. Não acho que você possa enfatizar isso melhor, porque realmente nos ajuda a ver como o Velho Testamento é o primeiro testamento do Senhor Jesus Cristo, o qual o próprio Jesus disse aos fariseus que era assim: examinai as Escrituras, pois nelas você pensa ter vida eterna, elas testemunham de mim. A qual Escritura se refere? Ao Velho Testamento. E há muitas figuras no Velho Testamento. Lembro de um comentário do elder Bruce R. McConkie que disse que todos os profetas eram prefigurações, eram tipos e sombras do Senhor Jesus Cristo. E assim você pode fazer isso não apenas com José, mas com todos os profetas. Mas então o elder McConkie disse algo realmente interessante. Ele diz: toda a casa de Israel é um tipo de prenúncio da vinda do Messias. E assim realmente somos por todas as vezes que dissemos: o Velho Testamento é centrado em Cristo, agora podemos ver por nós mesmos. Se fizermos o que você sugeriu que fizéssemos. Faça disso uma busca pessoal para entender como todas essas figuras apontam para o Senhor Jesus Cristo. E eu acho que é uma experiência tão gratificante, um intervalo tão recompensador. E talvez eu dê mais uma dica para o público, e aí podemos terminar. Mas sugiro agora, e quero que nosso público olhe, e depois farei um segmento sobre isso. Acho que nesta história também descobrimos que Judá é um tipo ou símbolo de Cristo, e assim, geralmente não pensamos nele nesta história, mas gostaria que nosso público tentasse ver isso, e depois vamos explorar isso um pouco mais tarde. E você fala de Judá, irmão de José. Sim, não Judá ou Judas, assustador. Mas Judá, irmão de José, exato. Nesta leitura, ele não era um tipo de Cristo como na semana passada, mas ainda assim revela importantes lições espirituais. Sim, ele era o oposto disso. Mas na minha mente, esta é uma das grandes histórias de alguém mudando e assim por diante. E ele se torna um símbolo ou tipo de Cristo aqui. Ótimo! Foi muito divertido fazer isso com o Dr. Skinner. Ele é sempre tão eloquente e me ensina muito.
Agora quero que vocês se juntem a mim enquanto exploro algumas das coisas que são mais significativas para mim sobre esta história. Mas antes de fazermos isso, só quero lembrar vocês das oportunidades fantásticas que estão disponíveis enquanto todos tentamos tornar a Semana Santa mais significativa para todos nós. E queremos mesmo torná-la mais significativa para nós. E então, uma coisa que estou pedindo é que vocês acessem outofthedust.org. Cliquem no link para auxiliares da Semana Santa ou recursos da Semana Santa e tentamos ter coisas que vocês possam ler e coisas para refletir sobre cada dia da Semana Santa. Uma coisa que vocês podem fazer se estiver na área certa e se tiverem disponíveis todos os recursos para isso é aproveitar o incrível desempenho de Jenny Oaks Baker, querida amiga minha que é tão fantástica no que faz e ela é consagrada e dedicada a elevar e edificar através dos dons musicais que recebeu. E então, ela está se apresentando. Uma longa não é longa, mas uma maravilhosa apresentação chamada O Redentor. Então é mais do que apenas fragmentos, como 2 músicas ou algo assim. É uma apresentação completa. É incrível. Eu vi muito disso. É fantástico. É sobre Cristo e como Ele nos redime. E isto é para nos ajudar a celebrar a Semana Santa. Kurt Bester é o narrador e ele vai juntar tudo. Meu amigo Alan Bayles é um dos músicos. Ele é o tenor. Ele é fantástico. E você tem uma soprano vencedora do prêmio Tony, sendo ela Lisa Hopkins Sig Miller, e um solista barítono, Preston Kevin Yates, e a violoncelista Sarah Baker Soros, ou é Nicole Pennell, e assim por diante. Fantásticos! As apresentações serão em 14 de março em Las Vegas, dia 16 em Ephraim, dia 30 em Salt Lake City, e 2 de abril em Nampa, Idaho, e 6 a 7 de abril em Cedar City. Vocês podem ir a jennyoaksbaker.com para ingressos. Vocês não irão se arrepender, quero dizer, vocês realmente se arrependerão se não forem porque é tão inspirador. Então, estamos tentando informar diferentes maneiras de celebrar a Semana Santa. Sei que isso está disponível apenas para alguns. Vocês também podem celebrá-la realmente pensando em Cristo e no que as Escrituras ensinam sobre Cristo. Vamos mergulhar nisso. Eu amo essa história. É tão rico e poderoso, e eu só quero percorrer a história. Vou apenas ler partes dela junto com vocês. Já falamos sobre tantos elementos, mas quero destacar algumas partes disso, e especialmente as interações de José com seus irmãos. No capítulo 42, que é o primeiro capítulo que fazemos esta semana, temos Jacó enviando seus filhos para o Egito, e eles estão lá para comprar milho. Milho é a palavra dos anos 1600, 1500 em inglês para grão. É por isso que milho, da forma como usamos, acaba sendo chamado de milho, porque quando o encontram nas Américas e não sabem o que é, logo o chamam de milho. Você sabe, o que era milho, acho que poderíamos dizer. Logo, é para isso que o milho é usado, e começamos a usar a palavra grão para grão. Mas, de qualquer forma, isso só significa grão. Então, eles descem, mas Jacó mantém Benjamim de volta. Ele diz no versículo 4, pois ele disse, para que não aconteça alguma desgraça. Agora, esta é uma parte importante disso, porque isso deixa claro que ele, como o outro filho de Raquel, se tornou o filho favorito. Tudo o que eles não gostavam em José está se aplicando a Benjamim. Não bem exatamente, talvez Benjamim não esteja tendo sonhos de que ele vai governar sobre todos e assim por diante. Mas é provável que ele vá ser o filho da primogenitura. Então, a maioria do que eles não gostavam em José ainda é um problema com Benjamim. De qualquer forma, os irmãos de José aparecem. José os reconhece. Como conversamos com Brad, ele se esconde, eu suspeito. Isso é para que eles não possam agir de maneira diferente, não verdadeira para si mesmos, mas da maneira que sabem que precisam agir porque o irmão deles é o chefe de todo o Egito, exceto pelo faraó. Então, eu não sei, mas eu suponho que é por isso. Eles vêm e se curvam diante dele, e José reconhece isso como um cumprimento da profecia, e ele começa esse tipo de artimanha onde ele lhes dá um tempo difícil. E diz que eles são espiões, e eles contam mais sobre seu pai e seu outro irmão. E ele quer ver Benjamim. Ele realmente quer ver Benjamim. Ele pede para buscarem Benjamim, mas eles não vão fazer isso. E então ele diz, tudo bem, então um de vocês vai ficar na prisão, e o resto de vocês pode voltar e trazer seu irmão mais novo. E eu vou deixá-lo ir para casa. Deixarei todos irem para casa. Ele realmente quer ver Benjamim, e talvez ele queira ter certeza de que Benjamim está bem, que eles não fizeram a Benjamim o que fizeram a ele. Eu não sei, mas de qualquer forma, estou particularmente impressionado, e mencionei isso uma vez antes, mas o versículo
21 do capítulo 42. Assim que José diz, um de vocês vai ficar na prisão. Vocês precisam buscar o outro irmão. Eles disseram um ao outro, somos verdadeiramente culpados em relação ao nosso irmão. Agora pensem nisso. É assim que eles se sentem culpados, que na primeira vez que algo dá errado... Ou bem, esta não é a primeira vez que algo deu errado para eles, tenho certeza. Mas assim que algo dá errado, eles dizem para si mesmos, isso é por causa do que fizemos. Eles sabem o quanto é terrível. Eles se sentem mal por isso, claramente. Eles se sentem culpados, pelo menos. E toda vez que algo dá errado, eles acham que é por causa disso. E então temos essa percepção, de que vimos a angústia de sua alma quando ele nos suplicou e não quisemos ouvir. Isso é, como eu disse antes, apenas uma visão de quanto José deve ter implorado aos seus irmãos, por favor, não façam isso. E José é capaz de entendê-los, mas eles não sabem disso. E então ele chora, acho que parcialmente porque ele pode ver que há uma mudança, que eles se sentem mal. Ele nunca soube se eles se sentiam mal ou não. A última coisa que ele sabia, pois estavam felizes por se livrarem dele. E então, aqui ele ouve algo que deixa claro que eles pelo menos lamentam a angústia. Que ele sentiu e sentem culpa por isso, alguma culpa. Talvez não saiba se é arrependimento total ou só coisas ruins acontecendo conosco por isso, mas há algo disso ali. Então ele enche os sacos deles com grãos e lhes dá provisões para voltar. E também o dinheiro que trouxeram para pagar por isso. Não exatamente dinheiro como hoje, mas algo parecido. Então, ele está dando isso a eles de graça. E eles estão um pouco preocupados com isso. Quando descobrem isso, então, eles vão até Jacó e contam tudo o que aconteceu. E dizem que foram tratados mal e contaram tudo a ele. E Jacó não está muito feliz com isso porque isso traz o pedido de levar Benjamim. E ele não quer que Benjamim volte. E então dizem a ele, temos nosso dinheiro. Agora, eles temem voltar. E se eles voltarem com Benjamim, mas todos forem levados porque não pagaram por isso? Então, eles estão realmente bastante nervosos. E chegamos ao versículo 36. Então seu pai Jacó disse-lhes, vós me desfilhastes, José não existe mais, e Simeão não existe mais. Então, ele desistiu de Simeão, ele tem medo de enviar alguém de volta. Porque eles podem ser presos e não conseguir sair. Agora levareis Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Então, ele não quer deixar Benjamim ir. Ele está muito preocupado em deixar Benjamim ir. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos. E suponho que ele não está dizendo, ele não acha que realmente os mataria. Acho que ele está dizendo tipo, meus filhos, se eu não puder trazer seus 2 filhos de volta para você, então meus 2 filhos são seus. É basicamente o que ele está dizendo. É apenas uma maneira de dizer, eu farei isso por você. Mas Jacó diz no versículo 38, não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão está morto, e só ele ficou, significando os filhos de Raquel. Se lhe suceder alguma desgraça no caminho que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Ele simplesmente não está disposto a arriscar perder. Todos os filhos de Raquel, eles são tudo o que ele tem dela. E um deles, pelo que ele sabe, está morto. Claro, ele não está. Agora continuamos. A fome piora, e eventualmente essa fome severa chega ao ponto em que eles vão morrer de fome. E Jacó diz, desçam, e Judá diz, bem, não podemos descer a menos que levemos Benjamim. Ele disse, é melhor não irmos sem levar Benjamim. E é quando Jacó os repreende e diz, por que fizeram isso? E ele diz, bem, esse homem nos perguntou por nós, e assim por diante. E então esta é uma parte-chave. Versículo 8, do capítulo 43. Então disse Judá a seu pai Israel, envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos, e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos pequeninos. Então ele está dizendo, temos que ir com Benjamim, ou todos vamos morrer de fome, até mesmo os pequeninos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer a ti, e não o colocar diante de ti, então que eu leve a culpa para sempre. Agora isso é interessante. Você está vendo? Você tem esse tipo de disputa tripla pela liderança. Ocorrida entre os filhos de Israel ou de Jacó. Você tem o mais velho, Ruben, que mostra alguns elementos de liderança, mas também já cometeu alguns erros. Você tem Judá, a quem parece que a liderança recaiu sobre, e você tem José, que é o filho mais velho de Raquel,
mas também é aquele em quem Jacó claramente demonstrou favor e pretendia passar o direito de primogenitura. Então, vamos continuar vendo isso, especialmente entre Judá e José. Vamos continuar vendo esse conflito, mesmo por centenas e milhares de anos. Então, de qualquer forma, Judá, mostrando essa liderança, diz: Eu levarei Benjamim e juro que o trarei de volta. Senão, a culpa é minha. Está tudo sobre mim. Mas estou prometendo que o trarei de volta. Agora tenham em mente todo esse tempo, Benjamim. Quero dizer, Simeão está em qualquer tipo de prisão que José o colocou. Espero que esteja em bom lugar e fazendo um ótimo trabalho, não sei ao certo. Ele está lá embaixo. Não está bem. Ou pelo menos não está livre. E o pai deles, no versículo 11, disse a Jacó que pegasse os melhores frutos da terra em vasos, juntamente com bálsamo, mel, especiarias, mirra, nozes e amêndoas como presentes. Além do pagamento, vamos dar a ele algumas coisas boas. E levem o dobro do dinheiro que foi trazido. É basicamente, vamos pagar pelas últimas vezes e esta vez e levar seu irmão. Então, eles descem. E José vê Benjamim e ele ordena aquele grande banquete de que falamos com Brad e assim por diante. Então disse a eles: paz. E eles dizem: olhe, trouxemos o dinheiro de antes e este. E José diz: não se preocupem. O Deus de seu pai lhe deu o tesouro em seus sacos. Então ele está, de certa forma, reconhecendo que é um agente de Deus. De qualquer forma, eles têm este grande banquete. Há algumas coisas interessantes acontecendo lá onde eles aparecem. Estão todos organizados de acordo com a idade e assim por diante. E Benjamim está recebendo o dobro, e tudo isso parece um pouco estranho para eles. Eles não sabem o que acontece. A comida de Benjamim é 5 vezes mais, não o dobro. Mas, de qualquer forma, então eles partem e José encheu seus sacos com comida. E seu dinheiro. Mas ele também coloca sua taça de prata. E ele dirá em algum momento que esta é uma taça de prata que ele pode usar para a adivinhação. Não sei se isso é um truque ou se é verdade. José certamente pode ver as coisas. Ele é um vidente, não há dúvida. E ele muito bem pode ter algo que seja uma ajuda para ele como vidente, assim como um urim e tumim é uma ajuda para ser vidente. Se é um copo de prata ou não, ou se isso é apenas algo que ele inventa para colocá-los em apuros, eu não sei. Mas, de qualquer forma, eles voltam. Os egípcios vêm e os alcançam, e nós chegamos ao versículo 3. Onde eles foram, e no versículo 4, eles estão fora da cidade, e bem longe, quando José envia seu mordomo para ir atrás deles. E ele os alcança. E ele diz: por que pegaram o que meu senhor bebe e adivinha? Fizeram o mal, tratando o mal. E no versículo 7, disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Da última vez parecia que tínhamos dinheiro e o devolvemos. Por que faríamos isso de novo? Estão tão certos do não roubo que chegamos ao versículo 9. Com quem for achado que morra, e eu serei o escravo do meu senhor. Então eles estão dizendo: se alguém roubou, mate-o, e o resto de nós será seus servos. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles rapidamente tiraram cada homem seu saco do chão e abriram e procuraram, começando pelo mais velho e terminando no mais novo, e a taça foi encontrada no saco de Benjamim, ele é o mais novo. E todos rasgaram suas roupas e voltaram para a cidade. Então quero que vocês pensem sobre isso, isso é um testemunho. Como todos mudaram, mas especialmente Judá, como veremos. Lembre-se porque eles venderam José para o Egito. Eles o venderam porque ele era o filho favorito. Eles o venderam porque ele era uma ameaça à herança deles. Eles o venderam porque estavam com ciúmes dele, de quanto Jacó o favorecia. E Benjamim escorregou para esse lugar, a ponto de Jacó estar disposto a deixar Simeão apodrecer na prisão em vez de enviar Benjamim para lá e correr o risco de Benjamim não voltar. Benjamim, claramente, ocupou o lugar que José estava, que os fez querer vender José. Era isso, ou matá-lo. Agora, pelo que parece, Benjamim acabou de fazer uma grande besteira. Eles podem se livrar de Benjamim sem culpa, pelo que eles podem perceber.
Benjamim roubou isso, e se ele está indo ser morto ou mantido na prisão para sempre, é culpa dele. Eles podem se livrar de Benjamim. E não é culpa deles. Mas todos voltam para ver se conseguem desfazer isso. Ninguém diz, ok, bem. Azar do Benjamim, estou indo para casa. Todos voltam. E foi Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele na terra. E disse-lhes José, que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá, que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Então ele está dizendo, veja, sei que fizemos algo errado. Agora, não Benjamim, mas sei que fizemos algo errado e isso provavelmente é por causa disso. E José diz, longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Judá diz, todos ficaremos. E ele diz, não. Apenas Benjamim. Versículo 18. Então Judá se chegou a ele e disse, ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Então ele reconhece seu poder, mas será que eu também poderia dizer algo a você em particular e você não ficará chateado comigo? No 19 ele diz, tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor, temos um pai velho e um filho da sua velhice, o mais novo. E versículo 22, e nós dissemos a meu senhor, aquele moço não poderá deixar seu pai, se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, para alguém de grande poder, você sempre diz, eu sou seu servo, meus irmãos são seus servos, e assim por diante. E relatando as palavras do nosso pai, voltem e comprem mantimentos. Não descemos sem nosso irmão menor. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um me deixou, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não o vi mais até agora. Se agora também tirardes este de diante da minha face, e lhe acontecer alguma desgraça, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, pois que a sua alma está atada com a alma dele. O que esta frase é nefesh, keshera, benefesh. É sua alma. Está entrelaçada com a alma de Benjamim. As almas de Jacó e Benjamim estão entrelaçadas. A única outra vez que essa expressão é vista na Bíblia é ao descrever a ligação entre Davi e Jonatas, suas almas unidas. Se eu voltar sem ele, é porque nossas almas estão entrelaçadas. Acontecerá que, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Agora você percebe que Jacó estava tão abalado pela perda de José que isso afetou seus filhos. Acho que eles se arrependem. Não sei o quanto se arrependem do que fizeram a José, mas parece um pouco pelo menos com isso. Vimos sua angústia e não fizemos nada. Mas também acho que eles realmente se arrependem da tristeza que isso trouxe ao pai deles. E Judá não quer fazer isso novamente. Então ele diz, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não te tornar a trazer, serei culpado perante meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar desse moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Você vê a mudança em Judá? Você vê como ele está diferente? Em vez de vender o filho favorito, ele está se vendendo para libertar o filho favorito. E então ele diz, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Essa é uma mudança que merece nossa reflexão. Às vezes temos dificuldade em aceitar mudanças e Judá foi mostrado como alguém que gerava aversão. Ele vendeu José, ele era traiçoeiro e tudo relacionado a Judá e Tamar. Ele é um personagem que não deveríamos gostar. E ainda assim, neste momento, estamos vendo uma pessoa nobre. Alguém que está disposto a se sacrificar para fazer seu pai feliz e salvar seu irmão. Essa é uma pessoa mudada, mas vamos dar um passo adiante. Acredito que não é coincidência que o Salvador descenda de Judá. Ele está absolutamente servindo aqui como um símbolo ou tipo de Cristo. Vou reformular o que Judá está dizendo aqui, para tornar mais claro e acessível o entendimento de todos.
E quero que você pense nisso e no que isso ensina sobre nosso Salvador, Jesus Cristo. Judá diz a este homem que pode fazer justiça sobre Benjamim, pelo que eles podem perceber. E pelo que eles podem perceber, Benjamim fez algo errado. Ele diz a ele: este rapaz pode ter feito algo errado. Deixe-me pagar o preço e mandá-lo para casa. Eu disse ao meu pai que o traria de volta para casa. E eu pagarei o preço comigo mesmo para fazer isso, para que ele possa voltar para casa para nosso pai. Eu ficarei na prisão. Eu jurei que faria isso. Eu sou a garantia. Eu vou pagar o preço. Libertem o menino. Tragam alegria ao meu pai e deixem que eles se reencontrem. Isso é um símbolo tremendo. De Jesus Cristo. Há um poder tremendo nisso. Porque isso é o que Cristo fez por nós. Cristo disse ao seu pai: eu os trarei para casa. E apesar do fato de que somos realmente culpados, e nós, ao contrário de Benjamim, realmente fizemos coisas erradas, e nós realmente não merecemos poder voltar para nosso pai. Cristo está dizendo: eu disse ao nosso pai que os traria para casa. Eu pagarei o preço. Vocês vão para casa. Isso é poderoso, e isso é belo. E assim, essa história é poderosa de várias maneiras. Uma delas é por causa de quanto aprendemos sobre Cristo. Bem, através do simbolismo de Judá. Há outra maneira de aprendermos sobre Cristo, e isso é através do simbolismo de José. Vou explorar com vocês pelo menos algumas das maneiras. Certamente há mais, mas pelo menos algumas das maneiras que José serve como um símbolo do Salvador. E eu coloquei isso em um gráfico que você pode obter gratuitamente. Você só precisa ir ao nosso site do Patreon e se tornar um membro gratuito. Então, vá para tezar.website, que é para As Escrituras São Verdadeiras, tezar.website. Isso irá redirecioná-lo para o nosso site do Patreon. E então, se você se tornar um membro gratuito, há alguns folhetos que você pode obter lá. Então, essas são algumas das coisas que podemos aprender sobre o Salvador ao ver o que José faz. Primeiramente, José era o mais amado de seu pai, e sabemos que Cristo é o Filho amado de nosso Pai no céu. José era totalmente obediente a seu pai e respondeu quando foi solicitado a ir nesta missão, ele disse: aqui estou. Ou provavelmente em hebraico, bem, é Hineni. E sabemos do capítulo 3 de Abraão que Cristo foi totalmente obediente a seu pai e também respondeu com aqui estou, o que provavelmente era, seja qual fosse a língua que usávamos então, o equivalente a Hineni. A José foi prometido que se tornaria um grande governante, e nos foi prometido que Cristo seria um grande governante. José foi traído por seus irmãos e despojado de suas vestes, e Cristo foi traído por alguém a quem chamou de irmão e despojado de suas vestes. José foi vendido por Judá por 20 peças de prata. E Cristo foi vendido por Judas por 30 peças de prata. Ambos eram o preço de um escravo em sua época. E claro, escravos podiam ter vários preços, mas esse era um preço reconhecido de escravos em sua época. José foi tentado com grande pecado, mas recusou, assim como o Salvador foi tentado com grande pecado e recusou. José foi falsamente acusado pela esposa de Potifar. E Cristo foi falsamente acusado perante o Sinédrio e perante Pilatos. José tinha 30 anos quando começou este trabalho de salvar Israel, e Cristo tinha 30 anos quando começou o mesmo trabalho. José poderia ter punido aqueles que o prejudicaram, mas em vez disso perdoou todos aqueles que lhe causaram tanta dor. E Cristo poderia ter punido, mas também perdoou aqueles que o crucificaram. José salvou sua família da destruição. E Cristo salvou a família da humanidade da morte e do inferno. José reuniu a casa de Israel em uma terra estranha. E Cristo reúne-se em uma estranha casa de Israel. José serviu na prisão e depois foi elevado a segundo em comando do rei egípcio, e Cristo ensinou na prisão espiritual e depois foi elevado à mão direita de Deus. Para José, pessoas de muitas nações se curvaram diante dele, e para Cristo, todas as pessoas de todas as nações se curvarão diante dele. Jacó enviou seu filho Benjamim, a quem amava, e em troca teve José, que era como se estivesse morto para ele, restaurado a ele, e Deus enviou seu filho amado, e em troca restaurou a ele seus filhos que estavam cativos à morte.
Jacó sofreu, ou José sofreu muito por estar separado de seu pai. Falamos sobre o vislumbre que temos disso neste episódio, ou anteriormente neste episódio. E Cristo sofreu muito por estar separado de seu pai. Mas após provações, José foi reunido com seu pai, assim como Cristo foi reunido com seu pai após tentações, e José deu à sua família uma herança, assim como Cristo nos dá uma herança. Além disso, José tornou possível que a casa de Israel fosse salva e que toda a sua família fosse reunida. E Cristo torna possível que a casa de Israel seja salva e que toda a sua família seja reunida. Estas são apenas algumas das maneiras em que vemos que José serve como um símbolo ou um tipo de Cristo. Agora quero falar mais um momento sobre como podemos aprender sobre Cristo a partir dessas leituras, porque às vezes esquecemos que Jeová é Cristo. E lembrar como Jeová orquestrou tudo isso. Ele passou por tudo e fez com que, apesar de quaisquer coisas ruins que as pessoas quisessem fazer e quaisquer coisas ruins que estavam acontecendo, José estivesse onde ele precisava estar, quando ele precisava estar lá para que pudesse salvar o mundo inteiro. E salvar especificamente sua família, a casa de Israel. Jeová mostrou misericórdia, apesar do fato de que os irmãos de José haviam feito ações que faziam parecer que eles não deveriam ser salvos. Deus mostrou misericórdia e arranjou, ou Jeová, Jesus Cristo, mas revelando-nos o caráter de Deus Pai. Mostrou misericórdia ao providenciar para que fossem salvos. E viu o que eles se tornariam e o que o futuro de seus descendentes se tornaria. E ele também honrou a aliança que fez com Abraão e com Isaque e com Jacó e presumo que em algum momento com José. Estas são apenas algumas coisas que podem nos ajudar a aprender sobre a natureza de Cristo. E sou muito grato por essas histórias bonitas e poderosas que são muito humanas. Elas me ajudam a ver como as pessoas podem mudar. Elas podem me ajudar a ver como as pessoas podem lidar com coisas muito difíceis. E eles também me ensinam sobre meu relacionamento com nosso Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Sou muito grato por essas histórias ricas. Espero que isso tenha sido útil para você. Agora, juntem-se a mim enquanto discuto com o rabino Jared Grover sobre as bênçãos pronunciadas sobre a casa de Israel e as coisas que ele aprendeu, a olhar para isso com um olhar novo e cuidadoso, e acho que vocês vão adorar. Estou muito grato por termos conosco um novo convidado que nunca esteve aqui antes. Nossa amiga em comum, Hillary Elmer, me apresentou ao rabino Jared Grover. Bem-vindo, rabino. Obrigado pela recepção. Prazer em estar aqui. Fico feliz que dedicou tempo conosco, não nos conhecemos tão bem. Já fizemos uma chamada pelo Zoom uma vez antes, mas já posso perceber que você trabalhou com muitos santos dos últimos dias. Ele acabou de me contar que leva missionários para almoçar e adora ouvi-los rezar. Mas por que você não nos conta um pouco mais sobre você? Estou muito grato por conhecê-lo, professor, e sou um admirador dos seus esforços, do seu trabalho e da sua pesquisa. Eu nem percebi que tinha seus artigos na minha estante quando conversamos alguns dias atrás. Sou grato por me conectar a isso no livro do Sinai a Sião, desculpe, da criação a... Oh, é verdade. Oh, é verdade. Sim. Eu literalmente tinha seu nome na minha estante e nem sabia. Eu esqueci disso. Sim. Então, eu sou rabino ordenado em 2009 pelo Seminário Teológico Judaico em Nova York. Eu tive professores maravilhosos, maravilhosos. Passamos 5 anos juntos em seminário. E eles trabalharam comigo para adquirir as habilidades para entender não apenas o hebraico, mas a maior parte da lei judaica. Deve ser compreendida em aramaico antigo. Então, trabalhando nas minhas habilidades em aramaico, assegurando que eu tenha fluência no Talmud, passei 1 ano em Jerusalém. Durante aqueles 5 anos. E eu cresci em Montreal. Montreal e Toronto têm uma certa rivalidade e nunca pensei que acabaria, assim que fui ordenado em 2009. Em Toronto, que é uma cidade que eu nunca realmente gostei. Temos um time de hóquei melhor em Montreal, temos São tudo belas em palavras. Montreal, mas eu moro aqui agora há 16, 17 anos com minha família.
E fiquei porque tenho uma congregação maravilhosa. E amo o que faço, amo as pessoas com quem trabalho, amo a instituição para a qual trabalho. A sinagoga Bet Tikvah é uma. É uma sinagoga centrista, bem centrista, que tenta equilibrar as tensões entre tradição e modernidade. E eu passo muito tempo trabalhando na comunidade em geral e não apenas com nossa própria congregação. Temos um ramo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que se reúne em uma igreja logo do outro lado da rua, da nossa sinagoga. É por isso que eu tenho uma amizade com a igreja, com o bispo, com muitos dos missionários à medida que passam, por suas diferentes transferências. E sou muito abençoado por fazer o que faço. E há apenas alguns dias no YouTube. Outro podcast dos Santos dos Últimos Dias em que participei foi lançado durante o verão. Eles me convidaram porque eu ouço música na palavra falada. Esse é o meu segredo. Eu ouço a música na palavra falada todo domingo de manhã. E para o 50º episódio, que foi ao ar neste último verão, meu amigo, Derek Porter, que é o apresentador, não apenas me trouxe para Salt Lake City, mas me presenteou com uma semana incrível de atividades, histórias, conexões e uma experiência VIP de Santo dos Últimos Dias. E nós gravamos um podcast juntos, então... E acabou de ser lançado, né? Foi lançado no YouTube há alguns dias, mas já estava disponível no Spotify e na Apple desde o verão. E para a audiência saber, gravamos no início de novembro. Lançamento é em março, mas a gravação é agora em novembro. É quando podem procurar as datas para achar o episódio. Espero que ainda esteja disponível até lá. Sim, tenho certeza. Então, naquela viagem a Salt Lake há alguns meses, fiz muitas conexões. Durante minha visita, e isso me ajudou a aprofundar ainda mais minha apreciação pela igreja, e pela Universidade Brigham Young, onde visitamos, e pelos meus amigos na BYU. Tanto que eu te disse que em 3 dias a partir de agora, estou indo para Israel com 83 pessoas, entre as quais estão 11 santos dos últimos dias e 10 deles são missionários retornados. 11 santos dos últimos dias. E esta é uma missão histórica. Nunca fizemos nada assim antes. É uma missão humanitária para a Terra Santa. E nunca fizemos uma missão judaica santos dos últimos dias como esta antes. E realmente ansioso por isso. Fantástico. Adoraria ouvir sobre isso quando voltares. Adoro Toronto e sua comida chinesa. Mas enfim, tudo bem. Então... Obrigado, Rabino. Obrigado. Hoje, vamos falar sobre o que, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chamaríamos de bênçãos pronunciadas sobre as tribos de Israel. Mas, enquanto você e eu estávamos conversando, você me disse, ok, como judeus, nós realmente não chamamos isso de bênçãos. Então me diga como vocês chamam e vamos começar a investigá-las um pouco juntos. Sim, sabe, a razão pela qual não chamamos isso de bênçãos é porque se você ler o texto bem de perto... Jacó não é tão gentil com alguns deles. Chamamos isso de Último Testamento de Jacó ou suas palavras finais. Precisamos usar um termo neutro para descrever o que realmente está acontecendo neste capítulo. Sim, não é algo feliz para Levi, por exemplo, certo? Correto. Simeão e Levi ainda não, mas Rúben também, certo? Este é o capítulo onde Rúben, que é o primogênito, e ele acaba sendo meio que publicamente humilhado ao perder seu status. Certamente algumas das palavras são palavras de bênção. Mas acho que é injusto chamar toda a passagem de Jacó como bênção. O capítulo anterior é inequívoco que estas são bênçãos, certo? O capítulo anterior, Gênesis 48, quando Jacó está falando com Efraim e Manassés, a passagem inteira transborda de palavras de bênção para seus favoritos. Mas o capítulo posterior é uma profecia misturada com bênçãos e avisos e maldições e metáforas estranhas, que nos mantém curiosos até hoje. Mantém os comentaristas bíblicos curiosos sobre o que exatamente Jacó poderia ter querido dizer quando usa essas palavras. Sim. E então podemos comparar isso com Moisés abençoando as tribos em Deuteronômio. E essas são mais bênçãos, mas
Às vezes, se você comparar o que Jacó diz e o que Moisés diz, às vezes eles trabalham juntos, às vezes é apenas algo que Moisés está fazendo. Bem, eu acho que Jacó, em muitos desses casos, está falando de suas próprias decepções pessoais, em algumas das decisões que seus filhos tomaram. Bem, maravilhoso. Ok, tudo certo aqui. Há algo em particular sobre o qual você gostaria de comentar? Eu não sei, talvez. José e Efraim, ou quero dizer, e Judá, ou, eu não sei. Para onde você gostaria de ir? Para mim, a genialidade de todo bom comentário bíblico é tentar encontrar áreas do texto que clamam por interpretação, Sim. coisas que são deixadas de fora. E isso é realmente, eu acho, a grande força da igreja. É que as obras interpretativas da igreja, o livro de Mórmon e até mesmo o livro de Abraão e o livro de Moisés. Joseph Smith, em seu trabalho de tradução e em suas profecias. Eu acho que era muito, muito sensível. Há partes dos textos bíblicos que permanecem obscuras ou sem resposta. E é quase como se ele tivesse sede de profecia, de respostas para perguntas que estão implorando a serem perguntadas e respondidas na Bíblia. E ao revisar isto para hoje, Gênesis 48 e 49. Acho que houve uma pergunta que me atingiu em cheio que eu realmente não tinha pensado muito antes. E talvez possamos falar um pouco sobre isso, e você pode me dizer quais são seus pensamentos, professor, sobre essa questão. A questão realmente é para o leitor judeu. Não há dúvida de que, nas bênçãos que Jacó dá aos seus filhos, José se torna o favorito. José se torna o herdeiro da aliança e o receptor do direito de primogenitura. Obviamente, para os judeus, tendemos a focar em Jacó. Desculpe-me, em Judá mais do que em José, porque sabemos sobre Judá. Judá é a tribo que sobrevive ao ataque assírio no século VII a.C., e eles são a tribo que perdura. Mas somos chamados de judeus, vem de Judá. E eu nunca realmente prestei atenção à questão de por que damos tanta atenção a Judá, quando parece muito claro no texto que não só isso, mas nos profetas posteriores, que Efraim / José é claramente o favorito. Ele é quem recebe a porção dobrada. Isso é uma evidência clara na Bíblia, que ele herda o direito de primogenitura. Para mim, esta é uma das tensões realmente interessantes. Que, como você disse, não há dúvida, só pelo fato de dar a Efraim e Manassés porções iguais entre os outros filhos, isso faz de José o primogênito, certo? Ele acabou de receber a herança dupla. Só por isso, se nem, mesmo que Jacó não tivesse dito mais nada, isso o torna o primogênito. E ainda assim, ao mesmo tempo, tanto José quanto Judá recebem bênçãos de liderança, que falam sobre eles serem líderes, e isso cria uma tensão que eu acho que realmente você vê se desenrolar ao longo do restante da Bíblia hebraica ou do Velho Testamento até a destruição do Reino do Norte. Temos duas espécies de monarquias, duas coroas que são usadas por esses dois filhos. Acho que não há tanta controvérsia sobre por que Judá usa a coroa. Sabemos que o rei Davi é o descendente de Judá, e os cristãos sabem de qual tribo Jesus Cristo vem. Mas Efraim, e vou te contar porque é loucura eu nunca ter realmente me aprofundado nisso antes. Não sei se você está ciente disso, professor, mas toda sexta-feira à noite é o papel do pai em casa abençoar os filhos antes de fazermos a santificação na sexta-feira à noite. Eu participei disso, e então adotamos, e minha família, e por alguns anos, nós teríamos no domingo, cantaríamos Shabbat Shalom, daríamos as boas-vindas a eles, e eu abençoaria meus filhos. Você conhece as palavras da bênção? Eu me lembro,
Posso não ter memorizado perfeitamente, mas é definitivamente dessas bênçãos, onde você os abençoa, que eles terão. São milhares de milhões, mas sejam abençoados com milhares. As milhares de bênçãos são que você seja como Efraim. Sim, é. Sim, e em termos de, tipo, prosperidade e posteridade. Sim, é. E lembre-se da loucura aqui, tipo, eu abençoo meus filhos toda sexta-feira à noite. Que você seja como Efraim e Manassés. E a questão fundamental que eu acho que assombra este texto para um abençoador judeu é: Efraim e Manassés se foram. Não há mais Efraim e Manassés. Eles se perderam no século 7 antes de Cristo. Por que estou invocando a memória de duas tribos que acreditamos terem sido dispersas e exiladas e não vão reaparecer até os dias do Messias? Sim, essa é uma ótima pergunta. Explicação comum, a propósito, se você perguntar à maioria das famílias judaicas. É porque, como diz a Bíblia, Jacó cruza as mãos, abençoa o mais novo acima do mais velho. E o texto não diz nada sobre eles brigarem. E já que o livro de Gênesis é basicamente história após história de irmãos que estão se matando, brigando entre si, disputando entre si por supremacia, abençoamos nossos filhos para que sejam como Efraim e Manassés, não porque queremos que sejam como essas tribos, mas porque queremos que sejam como aqueles irmãos originais, Efraim e Manassés, que meio que encerram o livro de Gênesis dizendo, finalmente, aprendemos a lição de que a rivalidade entre irmãos é contra a vontade de Deus e temos que nos dar bem com nossos irmãos. A resposta à pergunta que Caim faz, sou eu o guardião do meu irmão, é finalmente respondida no final da Bíblia. Quando os dois irmãos dizem, somos guardião um do outro. E não vamos brigar, e não vamos ter ciúmes, e todo pai quer isso em sua casa. Irmãos que são naturalmente inclinados a serem rivais, que eles se deem bem uns com os outros. Mas a verdadeira questão, por que abençoamos nossos filhos para se tornarem como tribos perdidas? É uma que eu nunca realmente investiguei. A ideia de que José poderia ser uma tribo perdida, mas ao mesmo tempo receber o direito de primogenitura, é um problema fundamental na teologia judaica. Como pode ser que o filho, seja José ou Efraim, herde o direito de primogenitura? Como pode ser que ele não exista mais? Isso parece ser contraditório, ou parece ser uma contradição, ou parece ser que a profecia que Jacó pronuncia sobre seus filhos é ruim. A profecia de muitos profetas, certo? Como Oséias, que fala sobre, ok, no final é Efraim quem vai fazer isso. Muito Certo? bom. Efraim, meu filho favorito. Nunca vou te esquecer, Efraim. Acho que é Isaías, certo? Ben Hayakir, Efraim. Isso é o hebraico, meu filho querido. Efraim, onde você está? Então acho que nossas duas tradições têm respostas muito diferentes para essa questão de onde você está, Efraim. O que aconteceu com você? Que na verdade não são. Parecem muito diferentes, mas que no final não são tão diferentes assim. Diferentes, mas complementares. Eu gosto disso. De qualquer forma, desculpe, continue. A resposta dos santos dos últimos dias é Efraim. Efraim não desapareceu. Eles são, e você me corrigirá aqui, mas há um remanescente. O remanescente de Efraim é salvo, e há um novo mundo e uma nova visão, e há trabalho a fazer. Efraim permanece. O coletor. A propósito, eu nunca soube, ou eu sabia, mas nunca pensei sobre isso, que o nome José significa em hebraico reunir. José Yosef. É reunir, isso é. Raquel nomeia seu filho José. Pois Deus, Asaf, Deus reuniu sua dor.
Sim, geralmente dizemos adicionar, mas você está certo, que o adicionar é realmente dessa ideia raiz de reunir ou trazer. Não. Sinto muito, nunca vou contradizer. Não vou dizer, estimado professor, mas deixe-me apenas ler a Bíblia. Eu vim preparado, ouça. Bem, mas eu acho que é porque a conotação de adicionar é por juntar. Mas enfim, desculpe, continue. Então, acho que é um jogo de palavras fascinante aqui. A Bíblia diz, Gênesis 30, versículo 23, e ela concebeu. Esta é Raquel. E deu à luz um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Asaf. Elohim, ou Deus reuniu a minha desgraça, Asaf Elohim et Erpati. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Leimor Yosef Adonai Li Ben Asher. Então é ambos. Sim, ele recebe esse nome porque Deus juntou por José e Deus adicionará de José. Agora não faz ding, ding, ding. Ó meu Deus, livro de Mórmon dos últimos dias. Somos nós, Deus nos juntou e continuará nos guiando com propósito e direção divina constante. E temos que adicionar o papel de Efraim. O papel de José é adicionar, reunir e somar. Não são a mesma coisa. Na verdade, eu diria, professor, que são o oposto. Deus tira para poder adicionar. Interessante. E essa é a história de José. José guarda toda a vida dele, de quando foi levado. Mas, eventualmente, é quem adiciona. Oh, que detalhes lindos você está evidenciando. Isso é fantástico. Então, tudo isso está meio que abrindo meus olhos para o papel que José desempenha na história de Israel e as questões posteriores que precisam ser respondidas pelo comentário bíblico. E é por isso que acho que a resposta da igreja a essas perguntas: o que aconteceu com Efraim? Qual é o papel dele? Por que as bênçãos de Jacó parecem não se concretizar? Historicamente falando, a igreja tem uma resposta para a pergunta. Agora, os judeus também têm uma resposta para a pergunta. Mas a resposta é meio vaga. A resposta judaica é: haverá uma figura messiânica, chamada Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José. Isso está no Talmud, que trabalhará em conjunto com o Messias, o grande Messias. Você sabe, temos que lembrar que Judá usa a coroa da realeza. Então, esse é o Mashiach ben David. O verdadeiro Haverá Messias, santo dos últimos dias concordando com isso. que haverá dois, o Messias. Eu não percebi isso. Então você tem a figura messiânica de Efraim e a figura messiânica de Judá. Mas eu quis dizer que o Messias, Ben Yehuda, é mais importante, sendo o verdadeiro centro de toda a mensagem espiritual. Ah, sim, certo. Não são todos, mas há muitos santos dos últimos dias que já ouviram falar do Messias Ben Yosef, ou às vezes Efraim, como dizem. Mas de qualquer forma, continue. Então eu garantiria que 99% dos judeus nunca ouviram falar do Messias, o filho de José. Já ouvimos falar do outro. Mas o Messias, o filho de José, é, pelo menos na minha opinião, é a resposta judaica. A mesma pergunta que o texto bíblico coloca sobre por que a profecia sobre Efraim parece não ter se concretizado. Efraim, desaparecido 722 a.C., nunca mais se ouviu falar. Isso não pode ser o fim da história. Não depois do que os profetas posteriores dizem, não. Não quando acreditamos que José é o verdadeiro herdeiro da aliança. Não pode ser o fim. Então nossa resposta é: existe uma continuidade nesta narrativa. Nós simplesmente ainda não nos foi mostrado. E será revelado que este Messias, o filho de José, terá um papel na reunião da mesma coisa. Por isso eu disse que temos outra resposta, mas não são tão diferentes. Certo, que essa figura messiânica vai reunir as tribos perdidas de Israel e restaurá-las a Sião no fim dos tempos. Agora isso soa bem santo dos últimos dias para mim. Soa mesmo. Absolutamente soa. É apenas talvez.
Talvez os judeus diriam, bem, ainda estamos esperando. Você sabe, os santos dos últimos dias, eles já têm seu profeta. Eles, sabemos, eles já tiveram sua revelação. Ainda estamos esperando pela nossa, mas quando a tivermos, provavelmente será a mesma. Sim, sim. Bem, isso faz sentido e funciona, certo? Porque você está certo, nós interpretaríamos, e houve alguns estudiosos mórmons que estudaram o Talmud e chegaram a essa conclusão. Ah, existe este outro Messias. E compararam isso com o livro de Mórmon e a Bíblia. Ou Joseph Smith, talvez seja, sabe? Não sabemos ao certo, mas alguns disseram que talvez seja Joseph Smith, o Messias, Ben Yosef. Mas de uma forma ou de outra, você está articulando exatamente o que diríamos. Que isso é, para nós, a reunião de Israel liderada pela tribo de Efraim. Mas, e Manassés? Tivemos ensinamentos muito específicos de que Manassés está trabalhando com Efraim nisso. Mas que, eventualmente são todas as tribos trabalhando juntas para reunir, é apenas que Efraim meio que deu o pontapé inicial e está dirigindo isso. E veríamos isso como um cumprimento daquela profecia talmúdica. Então, no verão passado, antes de ir para Salt Lake City, eu tenho uma casa em Vermont. Assim conheço nossa amiga Hillary Elmer, que também é de Vermont. E obrigado, Hillary, por nos ajudar. Minha casa fica a 1 hora de um lugar chamado Sharon. Certo, Sharon é o local de nascimento do profeta. Sim. E antes de eu ir para Salt Lake City, eu disse, eu tenho que ir para Sharon. Eu nunca estive lá. E a maioria dos santos dos últimos dias, eu acho, também não esteve. Quando eu disse aos meus amigos que fui lá, eles acharam que eu estava louco. Eu nunca fui a Palmyra, nunca fui a Nauvoo, mas Sharon, meus filhos vão acampar. Acampamento de verão, a uns 10 minutos, do local de nascimento. E no centro de visitantes, em Sharon, Vermont, há uma bela, linda foto, que eu presumo que esteja em outros. Está em outras capelas e talvez em templos também. De José do Egito. Uma grande imagem de José do Egito. E então Joseph Smith Sr., que estava morando lá na época, e Sharon. E então Joseph Smith Jr., e os 3 Josés e a conexão. Entre os 3. E eu olhei para isso e o guia nos explicou. O que era? Mas eu tenho que agradecer a você, professor, porque até você me desafiar a realmente mergulhar nesses capítulos e versículos, eu não acho que entendi a profundidade dessa conexão. E agora isso é, para mim, um dos mais fascinantes. Eu acho pontos de conexão, ou pontes que podemos construir entre nossas duas tradições. A história do que acontece com José e sua descendência e, como ambas as nossas fés, a história não termina onde parece terminar. E um dia a restauração acontecerá. Quero dizer, os judeus acreditam que os judeus ainda estão esperando pela nossa restauração, mas a nossa restauração acontecerá de maneira muito semelhante. E isso para mim é apenas parte do gênio. De Joseph Smith é que ele foi capaz de ver essa questão. E quando você vê as perguntas, está pronto para receber revelação. E eu acho que uma parte da Bíblia que muitas pessoas passam por cima, folheiam muito, muito rapidamente, é realmente a chave para desvendar muito da teologia dos santos dos últimos dias. Certo. Isso foi mesmo dito de forma tão bonita. Que conversa fantástica é esta? O que eu espero que faça para o nosso público aqui é que eles comecem a se concentrar nessas profecias. Isso não é o fim. Como dissemos, você verá isso novamente em Deuteronômio. Mas à medida que entramos nos livros proféticos, bem, você verá isso acontecer até mesmo nos livros históricos. A tensão entre Efraim e Judá está acontecendo por toda parte. Quero dizer, vemos isso de fato em Juízes, mas vemos isso nos dias de Salomão e assim por diante. De qualquer forma. E logo após a morte de Salomão e por toda parte. Mas então você começa a ver realmente as profecias quando chega ao livro profético. Espero que chame a atenção do nosso público. O que eu espero é que você tenha aberto uma janela de estudo e investigação para nosso público pelo resto deste estudo do Velho Testamento em que estão engajados. Se eu puder espalhar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a entendê-lo melhor e a viverem vidas melhores por causa disso, que é o foco, sou verdadeiramente grato e profundamente humilde por estarem aqui, aprendendo, crescendo e buscando maior fé e propósito juntos.
Bem, você fez isso por mim. Você me ensinou e me edificou até hoje, então sou grato por isso. Precisamos descobrir se há outro tema que você gostaria de abordar ou se podemos investigar este mais a fundo em algum momento, se você quiser. De qualquer forma, obrigado por dedicar seu tempo. Sei que você investiu muito tempo nisso e nos abençoou e edificou. Então, obrigado por isso. É um prazer. Vamos, iremos definitivamente fazer isso de novo. Só fizemos José. Temos mais 11. Bem, ao entrarmos em Deuteronômio, certamente iremos os dois fazer isso juntos novamente. Esperamos que tenham gostado deste episódio. Ajudem a compartilhar o bem com seus amigos e sua família. Por favor, curtam, baixem, compartilhem, comentem e ajudem as pessoas a conhecerem este podcast para que possam aproveitar mais o Velho Testamento. E por favor, procurem alguém pessoalmente, seja face a face, por mensagem ou do jeito que puderem. Peguem algo que vocês aprenderam e elevem e edifiquem essa pessoa. E estudem o Evangelho juntos ou simplesmente abençoem a vida das pessoas com algo que aprenderam hoje. Este foi As Escrituras São Verdadeiras, uma produção da Beehive Broadcast.